Uma boa noite a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Vamos começar nosso culto, né? Vamos pedir a Deus para nos abençoar mais uma vez, falar com cada um de nós. Amém. Bondoso Deus e eterno Pai Celestial, nesse momento, Jesus Cristo, nós estamos aqui na sua presença. Pedimos ao Senhor, Pai, para falar com cada um de nós. Nós, ó Pai, não somos, meu Pai amado, nada sem a Tua presença, sem o Seu apoio do nosso lado. Pedimos ao Senhor agora, Senhor, Pai amado, que abençoe cada um de nós. Meu Deus, que o pregador desta noite venha trazer, ó Deus, uma palavra que seja expressada por Ti, ó Pai, que não venha sair nada da boca do homem, ó Pai, mas que a palavra venha ser expressa exatamente da maneira que o Senhor quer, Jesus Cristo. Abençoa cada irmã, abençoa cada irmão, cada criança que está aqui no nosso meio, que o Senhor possa nos dar, ó Pai, entendimento e sabedoria para andar na sua presença. Meu Deus, eu peço isso no Seu nome santo, porque acredito, confio, ó Pai, na Tua palavra. Amém, Jesus, amém. Vamos então começar os cânticos, vamos cantar do terrestre ao celestial. Amém. Graças a Deus, amém. Número 2. Se esta morada terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos outra eterna esperando nos céus. Ele disse: eu vou para preparar um lugar, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Amém. Do terrestre ao celestial, deste corpo a minha teofania, desta velha casa vil para a casa do meu Pai, esta morada que Ele fez para ti e para mim, esta morada que Ele fez para ti, para mim. Amém, aleluia. Do terrestre ao celestial, deste corpo a minha teofania, desta velha casa vil para a casa do meu Pai, esta morada que Ele fez para ti e para mim, esta morada que Ele fez para ti, para mim. E neste corpo gememos, anelando ser revestidos de nosso novo corpo celestial nos céus. Quando esse corruptível for vestido de incorrupção, tragada será a morte pela vida. Do terrestre ao celestial, deste corpo a minha teofania, desta velha casa vil para a casa do meu Pai, esta morada que Ele fez para ti e para mim, esta morada que
Ele fez para ti, para mim. Amém, aleluias. Do terrestre ao celestial, deste corpo a minha teofania, desta velha casa vil para a casa do meu Pai, esta morada que Ele fez para ti e para mim, esta morada que Ele fez para ti, para mim. Amém, graças a Deus. Aleluias, a pomba pousou em meu coração. Amém, hino 27. Amém, aleluia. Eu posso estar enfermo, mas sigo crendo. Eu sei, vou ser curado em nome de Jesus. O inimigo tem tentado roubar minha herança e as bênçãos que o Senhor me prometeu. As promessas do Senhor jamais irão falhar. Minha vitória hoje eu posso confessar. A pomba pousou em meu coração, tem me guiado pelas tormentas, sim, eu creio. Ele tem me elevado mais alto pra crer no que tens feito por mim. Sou uma águia a voar sobre as águas. Sinto mover de suas asas. A pomba pousou em meu coração. Sim, eu creio, Cristo está em meu coração. Amém. A pomba pousou em meu coração, tem me guiado pelas tormentas, sim, eu creio. Ele tem me elevado mais alto pra crer no que tens feito por mim. Sou uma águia a voar sobre as águas. Sinto mover de suas asas. A pomba pousou em meu coração. Sim, eu creio, Cristo está em meu coração. Amém. Eu posso estar aflito e dilacerado, ainda que tenha cicatrizes, não vou desistir. Ele prometeu me libertar de toda a escravidão. Sua promessa jamais falhará. O que preciso, Ele tem provido. Sempre
que clamo por seu nome. A pomba pousou em meu coração, tem me guiado pelas tormentas. Sim, eu creio, Ele tem me elevado mais alto, pra crer no que tens feito por mim. Sou uma águia a voar sobre as águas, sinto mover de suas asas. A pomba pousou em meu coração. Sim, eu creio, Cristo está em meu coração. A pomba pousou em meu coração, tem me guiado pelas tormentas. Sim, eu creio, Ele tem me elevado mais alto, pra crer no que tens feito por mim. Sou uma águia a voar sobre as águas, sinto mover de suas asas. A pomba pousou em meu coração. Sim, eu creio, Cristo está em meu coração. Amém. Graças a Deus. Agora, eu era um osso seco no vale. Número 117. Aleluias. Eu era um osso seco no vale, quando Jesus me encontrou. Um osso seco no vale, quando colocou carne em mim. Amém. Filho do homem, podem estes ossos viver? E eu disse, ó Senhor, Tu sabes. Tem nos dado olhos proféticos para não crer nas mentiras de Satanás. E ainda que o mundo não nos entenda, nos manteremos firmes em Tua palavra. Filho do homem, podem estes ossos viver? E eu disse, ó Senhor, Tu sabes. Somos as flores, Tu és a essência da vida. Ó Senhor, tens a preeminência. Foi por isto que nos criastes, para cumprir o Teu maior propósito. Filho do homem,
podem estes ossos viver? E eu disse: ó Senhor, tu sabes. Justificado, hoje posso apreciar o derramamento da tua grande graça. Santificado da escravidão do pecado, o Espírito Santo hoje vive em mim. Filho do homem, podem estes ossos viver? E eu disse: ó Senhor, tu sabes. Não sou mais um osso seco no vale, pois Jesus me libertou. Agora estou crescendo em sua graça, e em breve seu rosto hei de ver. Filho do homem, podem estes ossos viver? E eu disse: ó Senhor, tu sabes. Filho do homem, podem estes ossos viver? E eu disse: ó Senhor, tu sabes. Amém, aleluias. Graças a Deus. Vamos colocar de pé mais uma vez, vamos fazer oração. Amém. Levante agora uma de suas mãos. Vamos pedir a Deus para nos abençoar mais uma vez. Bondoso Deus, eterno Pai Celestial, nesse momento agora nós oramos, ó Pai, por todos aqueles, ó Pai, que estão necessitados, que estão precisando, que estão, ó Pai, com alguma dificuldade, ó Pai, nessa caminhada. Meu Deus, que o Senhor possa visitar agora cada coração, ó Pai, desta congregação e de outras também, ó Pai. Nós sabemos que as dificuldades, ó Pai, elas não escolhem, ó Pai, um tabernáculo qualquer. Ela escolhe, ó Pai, aqueles que estão comprometidos, ó Pai, em obedecer a Tua palavra. Satanás, ó Pai, ele está agindo de maneira que possa, ó Pai, nos desviar do caminho correto, que é o caminho da Tua palavra. Então, ó Pai, eu peço ao Senhor, neste momento, abençoa cada criança que está aqui no nosso meio, cada adulto, ó Pai. Senhor Deus, que o Senhor possa olhar para cada um de nós e ter misericórdia, Jesus. Abençoa o pregador dessa noite, ó Pai, que ele venha trazer uma palavra abençoada para cada um de nós. Pai amado, eu peço isso no Seu nome santo, Jesus Cristo, porque eu confio e acredito na Sua palavra, meu Deus. Esta é a minha oração, Jesus. Amém e amém. Amém, graças a Deus. Vamos cantar agora Legítima Igreja. Aleluias. Não é por letra, ciência ou razão que você vai mostrar ser cristão.
nem dizer que Jesus aceitou, e saber se Ele te predestinou. Porque toda a ciência da igreja está na fundação, e a legítima igreja está sobre a revelação. Lá no céu tem um livro chamado Livro do Cordeiro, que o Pai no princípio escreveu, nome do seu herdeiro. E também ocultou essas coisas dos sábios e dos entendidos, e só revelou aos seus pequeninos. Amém. Quem poderá entender a sua palavra, Senhor? Só é aqueles que o Senhor revelou e predestinou. Quem poderá entender a sua palavra, Senhor? Só é aqueles que o Senhor revelou e predestinou. O Senhor revelou e predestinou. Não é por letra, ciência ou razão que você vai mostrar ser cristão, nem dizer que Jesus aceitou, e saber se Ele te predestinou. Porque toda a ciência da igreja está na fundação, e a legítima igreja está sobre a revelação. Lá no céu tem um livro chamado Livro do Cordeiro, que o Pai no princípio escreveu, nome do seu herdeiro. E também ocultou essas coisas dos sábios e dos entendidos, e só revelou aos seus pequeninos. Quem poderá entender a sua palavra, Senhor? Só é aqueles que o Senhor revelou e predestinou. Quem poderá entender a sua palavra, Senhor? Só é aqueles que o Senhor revelou e predestinou.
predestinou. O Senhor revelou e predestinou. O Senhor revelou e predestinou. Amém, aleluias. Graças a Deus. Vamos cantar agora Noiva Eleita. Amém, noiva eleita. Com 7 anjos desceu à terra, trazendo liberdade, cumprindo sua promessa. No monte pôr do sol, fez soar a sua voz, trazendo o mistério e revelando para nós que agora ela é Ele, cumprindo sua palavra, um povo triunfante que carrega aquela espada em outra dimensão. Muito em breve irão entrar, deixando este mundo e regressando ao seu lar. Ó noiva eleita, essa é a sua hora. Prepare as lâmpadas, vamos embora. O nosso rei em uma nuvem, ele voltou e o seu nome chamou, e o meu nome chamou. Com 7 anjos desceu à terra, trazendo liberdade, cumprindo sua promessa. No monte pôr do sol, fez soar a sua voz, trazendo o mistério e revelando para nós que agora ela é Ele, cumprindo sua palavra, um povo triunfante que carrega aquela espada em outra dimensão. Muito em breve irão entrar, deixando esse mundo e regressando ao seu lar. Ó noiva eleita, essa é a sua hora. Prepare as lâmpadas, vamos embora. O nosso rei em uma nuvem, ele voltou e o seu nome chamou, e o meu nome chamou, e o seu nome chamou, e o meu nome chamou. Amém. Graças a Deus, aleluias. Agora vamos cantar mais um hino antes de passar para o pregador. Faz de mim, Senhor, um santuário, puro, santo e verdadeiro.
Faz de mim, Senhor, um santuário puro e santo e verdadeiro, com gratidão. Eu faço essa oração, santuário, em teu louvor. Faz de mim, Senhor, um santuário puro e santo e verdadeiro, com gratidão. Eu faço essa oração, santuário, em teu louvor. Pois só tu, Senhor, veio salvar-me, transformar meu coração. Só tu, Senhor, conhece as minhas fraquezas, dando-me forças com as tuas mãos. Faz de mim, Senhor, um santuário puro e santo e verdadeiro, com gratidão. Eu faço essa oração, santuário, em teu louvor. Faz de mim, Senhor, um santuário puro e santo e verdadeiro, com gratidão. Eu faço essa oração, santuário, em teu louvor. Pois só tu, Senhor, veio salvar-me, transformar meu coração. Só tu, Senhor, conhece as minhas fraquezas, dando-me forças com as tuas mãos. Faz de mim, Senhor, um santuário puro e santo e verdadeiro, com gratidão. Eu faço essa oração, santuário, em teu louvor. Amém, graças a Deus. Vamos lá então, irmãos, a escritura dessa noite, São Lucas. Amém? É o livro de São Lucas, capítulo 24, verso 13. Amém. São Lucas, capítulo 24, verso 13. Amém. Do número 13 ao 35. Aleluias. Amém. Graças a Deus. Os dois discípulos no caminho de Emaús. São Lucas, capítulo 24, verso 13.
Amém. Graças a Deus. São Lucas, capítulo 24, verso 13. Amém. Graças a Deus. Então nós vamos nesse instante passar para o pregador desta noite. Amém. Somente crê, somente crê. Amém. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível, somente crer. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível, creio, Senhor, nada temer, tudo é possível, nada temer. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível, creio, Senhor. Amém. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, mais uma vez nós te damos graças, Senhor, para o Senhor ter nos concedido mais uma vez poder entrar na sua presença. E pedimos que desde já, Senhor, que o Senhor tome o controle dessa reunião, que não seja o homem falando, Pai, mas que a tua palavra entre em ação agora e toma, Senhor Jesus, o conceito daquilo que o Senhor requer para o seu povo nesses últimos dias. E pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor sonda os nossos corações, pois precisamos do Senhor, Pai, porque sabemos que sem o Senhor nós não somos nada. E quando nós criamos os nossos próprios conceitos, Senhor, as nossas próprias maneiras, nós vimos que distanciamos do Senhor, Pai. Por isso que eu falo que nós precisamos do Senhor, porque se nós tomamos os conceitos do Senhor, Pai, tomamos o conceito da tua palavra, nós sabemos que algo diferente, Senhor Jesus, acontece no nosso meio, porque é o Senhor que está tomando, Senhor Jesus, a providência para cada um de nós. Por isso, Pai, nessa noite, eu te agradeço por o Senhor ter nos dado, Senhor, essa oportunidade de entrar novamente na sua santa presença e de que o Senhor possa esclarecer mais uma vez para o seu povo, Pai. Nós sabemos que estamos sendo treinados pela palavra para não cair, Senhor, porque nós cremos que o Senhor nos elegeu antes da fundação do mundo, Senhor, para aprender do Senhor que é manso e humilde de coração, para que nós possamos tomar o seu conceito e nunca cair, Senhor, porque o Senhor nos deu essa promessa e nós descansamos nessa noite, Senhor, nessa promessa. E é por isso que eu me alegro, Senhor, nessa noite, por saber que o Senhor tem tomado, Senhor, homens e mulheres que têm coragem de negar a vida do mundo lá fora para estar descansado no Senhor nessa noite, Pai. Nos ajuda, é o que eu te peço nesta hora,
que o Senhor toma de conta dessa reunião e que tudo, Senhor, que cada um aqui estiver desejando no seu coração, que a sua palavra, Senhor, seja manifesta agora e possa suprir, Senhor, a necessidade de cada um. É isso que nós te pedimos nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Boa noite, no nome do Senhor Jesus. Para nós é um grande privilégio estarmos novamente na presença do Senhor. E sabemos que estamos no lugar de descanso nessa noite e poder, ter essa alegria no nosso coração, onde nós vimos o mundo sofrendo, como foi falado aqui pela manhã, o povo está gemendo, está sofrendo, por não conhecer e compreender o que Deus tem feito nesses últimos dias. E quando nós sabemos o conceito que Deus tem feito conosco, que nós sabemos que nós também estamos sofrendo também, mesmo com Deus, nós estamos sofrendo. Abraão esteve com Deus, Deus fez a promessa para Abraão e Abraão sofreu também. Eu estava lendo na mensagem ontem, por que ele sofreu? Porque ele desobedeceu a Deus. E às vezes nós sofremos porque nós desobedecemos também. Se Abraão era a semente verdadeira, nós que somos a semente eleita, semente de Abraão, a semente depois de Abraão, nós tínhamos que vir pela mesma maneira, sofrendo, para poder entender o que Deus quer fazer de nós. Porque Deus fez uma promessa com Abraão e testou Abraão. E da maneira que ele faz com a sua igreja hoje. Ele chama a sua igreja para fora e dá teste para essa igreja também, para saber até onde o nosso eu quer ir. Quando Deus vê que o nosso eu está querendo ir na frente, ele passa uma rasteira e mostra que ele é um Deus diferente. Ele não é um Deus que quer que a gente passe na frente. É um Deus que quer que ele seja o cabeça, ele seja o guia, ele que toma o controle da situação. E é por isso que nesses últimos dias o povo está sofrendo, porque às vezes tem desapontamentos, tem decepção na estrada, no caminho. Estava ali agora no escritório, a irmã Lucidalva chegou lá e pensou que o pastor estava lá, irmã Lucidalva? E aí ela se deparou comigo lá. Então ela disse, o irmão que vai pregar, então é o irmão que eu vou contar a minha situação. E então ela me contou a situação do seu filho com a sua nora. A sua nora que é uma cristã também, que já esteve aqui conosco. E às vezes é o que eu estou falando. A mensagem que eu vou trazer hoje é uma mensagem basicamente naquilo que o pastor pregou nesta manhã, sobre ressurreição. O povo daqueles dias que andava com Jesus, Jesus falava abertamente para eles que ele ia ressuscitar ao terceiro dia, e quando Jesus morreu e foi para o túmulo, eles tiveram um desapontamento, porque eles achavam que Jesus tinha vindo para salvar um povo, para remir Israel. No entanto, o seu guia, o seu mestre, estava morto, estava numa tumba. E Jesus disse que ele, em outras palavras, quando ele pregava para os fariseus, ele falava de um templo, que ele derrubaria este templo e que em 3 dias ele construía de novo. Eles falavam de um templo carne. E eles, no natural, eles entendiam que o tempo que Jesus estava falando era o tempo que Salomão levou 40 anos para construir. E Jesus não estava falando daquele tempo. Jesus estava falando desse templo carne. E ele falava isso para a sua igreja quando ele estava pregando. Só que a sua igreja não compreendeu o que Jesus estava fazendo naqueles dias. É o que o irmão Brana diz hoje. A igreja, apesar de nós amarmos a Jesus, nós sabemos que nós temos que crer nele, mas em algum momento tem desapontamento no meio do caminho, e você vai ver
que aquilo se torna uma decepção na vida da pessoa, né? Um casamento que tem uma mulher cristã, o filho da irmã Lucidava já foi cristão também. Então era para ser um casamento abençoado por Deus, né? Aí você vê, você está no caminho certo e às vezes você tem uma decepção e aí você acha que Deus não está no controle, né? Mas Deus, ele nunca sai do controle. Ele sempre está no controle. Quem descontrola a situação somos nós. Nós é que deixamos a verdadeira palavra para colocar as nossas ideias, os nossos pensamentos. E às vezes nós sofremos por causa disso. Mas isso tudo, né, como eu disse, isso tudo é Deus testando. É Deus colocando o teste para ver se você suporta. Aqui todos nós que somos casados, nós sabemos que tem dificuldade. Se a gente não tiver Deus na nossa vida, né, o diabo ele passa rasteiro e derruba. Mas quando você tem um conceito, que você tem um Deus, que sempre tem paciência, que tem longanimidade para suportar aquela pressão que você está passando, né, então você descarrega essa pressão em Deus. Agora, quando você não tem condição de descarregar essa pressão em Deus, você vai descarregar em quem? Você vai descarregar no mundo, você vai descarregar no seu marido, você vai descarregar na sua mulher, e aí é onde Satanás toma o controle da situação, né? Aí vem a separação. E Deus não fez o homem para se separar da sua mulher, ele fez para viver juntos até que a morte os separe. Então a gente fica triste com essa situação de um lar, né, estar acabado por falta de quê? De às vezes você permanecer no caminho. Que era isso que os discípulos andavam com Jesus e que quando Jesus foi para a tumba, eles achavam que tinha acabado, que o caminho ali para eles tinha acabado. Mas Jesus falou que ele era o caminho, a verdade e a vida, né? Se ele estava morto, era porque uma escritura tinha que ser cumprida. E ele não deu uma escritura também. Então não é qualquer coisa, qualquer situação que nós vamos abandonar Cristo. Porque vai vir os testes, vai vir os problemas, mas que nós possamos sempre permanecer para que você possa ver o mover de Deus, o mover da sua palavra. Esses dois homens que o irmão Ed Carlos citou aqui, homens que entendiam da palavra. Às vezes o povo sofre porque não entende a palavra, mas eles entendiam. E vocês veem que ele ainda ficou desapontado. E às vezes o povo hoje está sofrendo, por quê? Porque eles acham que Deus não está no controle. E aí acaba tendo esses desapontamentos. Mas aí Deus vem, como eu disse para a irmã Lucidalva, o diabo ele veio para separar as pessoas. Ele veio para tomar o controle, para destruir as pessoas. Mas Deus ainda está no controle, amém? Enquanto Deus estiver no controle, então nada está acabado, né? Ainda tem uma chance para esse casamento, ele voltar a ser uma bênção na vida de cada um dos dois, né? Então nós vamos nos colocar de pé, a irmã Lucidalva pediu para nós orarmos. Coloque a irmã Islane e o irmão Elias no seu coração. A irmã Lucidalva disse que ele já está com as malas prontas para ir embora, né? Mas enquanto Deus não falar que ele vai embora, né, aquelas malas vão ficar ali e ela pode ser desfeita de novo. Eu creio dessa maneira, a igreja crê assim também? Amém? Então vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, o Senhor tem nos mostrado, Senhor, que o Senhor é o alvo principal da situação, Senhor. É por isso que nessa noite nós estamos chamando o Senhor, Pai, porque o Senhor é quem resolve problemas, Senhor. Porque um dia o Senhor se deparou com Satanás, ele achava que tinha vencido o Senhor, e o Senhor quebrou a espinha dele e mostrou para ele que o Senhor era Deus, Pai. Por isso, nessa noite, eu creio que o Senhor é Deus ainda sobre essa terra, Pai. Toma controle dessa situação, Senhor. Faça com que o irmão Elias, a irmã Islane, Senhor, eles abrangem o seu coração e que essa situação seja resolvida neste momento, Pai.
Eu creio, Pai, que o Senhor pode tomar controle da situação e fazer que Satanás caia por terra nessa noite, Pai. É um pedido de uma mãe, Senhor, que intercede pelo seu filho, intercede pela sua nora, intercede pelos seus netos, Deus. Ajuda, Senhor, com que eles possam estar recebendo, Senhor, agora, lá na sua casa, Senhor, um anjo forte, quebrando todas as ciladas que Satanás tem tramado contra eles, e que eles possam receber, Senhor, descanso nas suas almas nessa noite, e que o Senhor possa fazer com que a sua palavra seja, Senhor, manifestada neste momento, Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. E Deus é um Deus que sempre, quando Satanás pensa que ele venceu, Deus vem com a novidade, né? E tira Satanás do caminho. Porque quando Jesus estava sendo crucificado, o profeta diz que tinha uma escritura para ser cumprida. Ele disse que era 72 horas, né, para que Jesus pudesse cumprir aquela palavra. Então os discípulos, eles não entenderam o que Jesus tinha falado, que derrubava aquele templo e em 3 dias ele levantaria de novo. Eles ficaram confusos. Jesus morreu, foi para a cruz e foi para o túmulo. E nisso a sua igreja ficou confusa. Os seus discípulos ficaram confusos. O irmão Bruno diz que às vezes há tempo na igreja que os próprios membros da igreja ficam confusos também. Mas quando começa essa confusão, Deus traz como que uma abertura da palavra, né? Uma revelação maior para que você possa entender que Ele está no controle. Ele estando no controle, Ele vai te mostrar que aquilo que Ele falou sempre foi verdade. Ele nunca falou uma palavra para não ser verdade. Ele é fiel e cumpre aquilo que Ele disse. E como nós vimos pela manhã, sobre a ressurreição de Lázaro, onde Jesus estava mostrando para Marta e Maria, como o pastor pregou nessa manhã, que Jesus não precisava ressuscitar Lázaro para mostrar que ele era Deus. Lázaro lá no seu canto, descansando já na eternidade, teve que voltar para trás de novo para cumprir, né, uma vontade, de um desejo, de um coração de uma irmã. Mas Deus, Ele mostrou para ali, para a igreja de hoje, né, o mesmo quadro que vai acontecer conosco. Nós vamos deixar esse corpo também, vamos ficar ali 72 horas e vamos ser ressuscitados novamente. Era isso que Deus estava mostrando para Marta e Maria naqueles dias. E depois, né, a gente mais na frente vai ver a sua própria ressurreição, a própria ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que era o que ele tinha falado para os discípulos, que ressuscitava, e os discípulos não entenderam, como muitos mestres daqueles dias, sacerdotes, escribas, reis, lendo os pergaminhos, e não viram o mover de Deus naquela hora. E o irmão Bruno fala que as igrejas de hoje, a mesma coisa. Eles amam Jesus, eles leem a palavra de Jesus, mas eles nunca viram um Deus vivo. Eles têm em base um Deus morto. Mas a sua igreja, que aceitou a abertura da palavra, que aceitou a revelação da hora, ele sabe que Jesus é vivo nessa noite, amém? Ele está presente aqui nessa noite, amém? Glória a Deus. Então, irmão de Carlos, pode vir ler as escrituras. Em seguida, nós vamos dar o processo. Amém. Então, vamos ler São Lucas, capítulo 24, verso 13. Amém? Do versículo 13 ao 35.
São Lucas 24, verso 13. 2 discípulos no caminho de Emaús. Amém. Então vamos iniciar. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus que se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem a respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso que já hoje, o 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. Amém. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que iam para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11, e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Amém. Aleluia. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, a Tua palavra foi lida mais uma vez, Senhor. Nós pedimos que agora o Senhor interpreta isso para cada um de nós, para que nós possamos entender e compreender, Senhor, aquilo que o Senhor quer que a Sua igreja toma, Senhor, nesses últimos dias, uma posição verdadeira de cristão, Senhor. Ajuda cada irmão, cada irmã nessa noite a conectar-se com o Senhor agora, Pai, para que o Senhor possa, Senhor Jesus, mudar os nossos costumes, Senhor, as nossas vidas, pois sabemos, Pai, que se requer um novo nascimento, Senhor. E esse novo nascimento, Senhor, se trata de uma vida nova, Senhor. Por isso, nos ajude nessa noite, Senhor, a estar convicto, Senhor Jesus, que precisamos de mudança nas nossas vidas, para que o Senhor possa agir, Senhor, nos nossos dias.
É isso que eu te peço nessa noite, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Graças a Deus. Podeis vos assentar. Então, nós vimos aí, né, que os 2 discípulos estavam confusos, as mulheres que foram ao túmulo de Jesus ficaram confusas, o próprio Simão Pedro, né, foi também ali no sepulcro e viu que Jesus não estava lá mais, mas mesmo assim ele ficou confuso. E o profeta diz que dentro dessa confusão eles tiveram necessidade de quê? De voltar à sua vida como era antes. Mas Deus não predestinou eles para viver aquela vida que eles levavam antes. É a mesma coisa é nós. Jesus não colocou nós na mensagem para nós vivermos a vida que nós tínhamos antes. Nós temos que ter uma revelação para saber que Deus trouxe os seus filhos e as suas filhas para dentro de uma mensagem para ter uma nova vida, aonde Satanás possa morrer e Cristo possa dar vida, e dentro dessa vida ele ser o nosso controle. E ele quer que os seus filhos e as suas filhas tomem posição nessa última era que estamos vivendo, porque nós sabemos que não vai ter outra era mais. As eras se passaram, os povos foram, mesmo que tivesse uma mudança, desde Martinho, de lá para cá, veio os mensageiros, né, que foi Wesley, Lutero, Columba, Martim, Irineu e Paulo. Irmão Rana disse que Jesus passou por todas essas eras, mas o que eles fizeram? Eles se organizaram, né, e voltaram a viver uma vida como eles levavam. É por isso que você hoje vê nas denominações, as pessoas não têm mudança. Eles dizem que amam ao Senhor Jesus, mas eles vivem uma vida, mesmo que fosse uma vida como se eles estivessem no mundo. As suas roupas não mudam, os seus cabelos, as mulheres cortam, os homens usam qualquer coisa que o outro homem lá do mundo usa. E Jesus chamou o povo dele para ser separado, um povo peculiar, que a palavra peculiar, né, significa um povo diferente. Então ele não chamou o seu povo para ser um povo que tenha o mesmo entretenimento do povo do mundo. Ele chamou um povo para se separar das coisas do mundo, para ter uma nova vida, para que ele possa vir e habitar em cada homem e em cada mulher, e o povo vê que nós somos cristãos e somos cristãos diferenciados. Amém? É isso que Deus quer fazer. Então, o povo estava ali como que se apavorados e tiveram desejo de voltar a fazer o que eles faziam antes. É por isso que quando nós estamos dentro da mensagem, que nós vemos irmãos e irmãs se agruparem conosco, e quando eles têm uma decepção em suas vidas, eles sentem vontade de voltar atrás de novo e fazer as mesmas coisas que eles faziam antes. Dentro dessa jornada a gente já viu muito isso. O povo da própria mensagem voltar e fazer o que eles faziam antes. Mas nós temos que avançar. Nós temos que deixar Deus trabalhar conosco. Porque Deus trabalhou com Abraão, para que Abraão pudesse receber o nome. E Ele quer que a sua igreja trabalhe com Ele também, para que Ele possa mudar o nosso nome também. Receber um título de noivo eleito, amém? Glória a Deus. Aonde o noivo vem, encaixa com a noiva, aí é onde nós podemos falar assim: eu e o Pai somos um, amém? Graças a Deus. Glória a Deus. Então, né, o irmão Bruno diz, no parágrafo 73, a história desses dois homens que andavam com Jesus
e o próprio Deus se fez presente no meio deles e eles não conheceram. Às vezes nós estamos dentro da mensagem e o próprio Deus se dá a conhecer dentro da igreja e nós não discernimos que é Deus. Às vezes tem situações que às vezes o pastor traz para dentro da igreja e nós pensamos que não é Deus. O irmão Brana diz que a gente tem que tomar cuidado, que às vezes pode ser Deus falando. E às vezes a gente deixamos passar por alto. E foi isso que esses homens fizeram. A irmã Brana diz, mais 2, no parágrafo 73 da mensagem, a prova de sua ressurreição. Mais 2, enquanto eles corriam pela estrada para Emaús. Ouçam atentamente agora, enquanto concluímos. No caminho de Emaús, um dia depois da ressurreição, Jesus já tinha ressuscitado. E eles não viram. Havia 2, Cleófas e seu amigo. Uma linda manhã de domingo como esta. A primeira linda Páscoa. Encerrando agora, observe a palavra. Prepare-se, enquanto eles olhavam para a primeira Páscoa, abatidos, desanimados, por causa da decepção que os abateu. Por haver homens e mulheres aqui hoje, pode haver homens e mulheres aqui hoje que estejam olhando para a Páscoa por causa de alguém. Desapontamento, algo que aconteceu. Mas lembre, o Senhor Jesus está acima da sepultura hoje, amém? Ele está vivo no meio do seu povo. Glória a Deus. Muitas vezes, quando eu estava na escola, nós estudávamos botânica. Sempre estudei botânica. Para mim, não é tanto a vida vegetal. Ver como a planta nasce e como o sol vem e assim por diante. A botânica, para mim, é aquele que a criou. É o Criador que faz a planta crescer. Quão lindas aquelas flores da Páscoa. Olhe, para elas, que coisa, as lindas flores que estão por toda a parte, nenhuma pessoa poderia olhar para uma delas e dizer que Deus não existe, estando em seu juízo perfeito, né? Aqui o irmão Brana só faz um quadro aqui. E aqui ele volta a falar dos discípulos, enquanto eles, desencorajados, agora, voltando para casa, bem, nós começamos, pensamos que estaríamos tudo bem, mas nós temos que voltar para casa agora. Reticência. No caminho de regresso a Emaús, enquanto caminhavam desanimados, a conversa estava correta. Eles estavam falando sobre ele. Foi quando ele apareceu. E é esta a razão porque ele não aparece a muitos hoje, de nós hoje. Nossas conversas giram em torno de tudo, exceto de Cristo, né? Aí o irmão Brana chama a atenção, por que Jesus não vem em cena na vida de algumas pessoas? Porque as suas palavras não são das palavras dele, né? São palavras como se fosse palavra mundana. E Deus não habita no mundo, né? Que Deus é inimigo do mundo. Ele mesmo disse isso, que ele amava o mundo, mas ele era inimigo, né, do mundo. Amava o mundo por quê? Porque tinha pecador ali que precisava ser resgatado. Mas entanto quanto o povo não quer fazer nada para Jesus, aí ele começa, né, a não amar mais o mundo, mas os seus eleitos ele ama, amém? Glória a Deus, graças a Deus. Nossas conversas sobre quando vamos fazer o trabalho, ou que vamos fazer aqui, que suas conversas sejam sobre Cristo. Aí é quando ele aparece e quando você fala sobre ele, permaneça conversando sobre ele. Aqui que ele fez o quadro. Ele diz que quando Cleófas e seu amigo começaram a falar sobre ele, né, ele apareceu para eles. Por quê? Porque era a palavra que estava aparecendo para ele. Né? E Deus, ele quer se dar a conhecer para a sua igreja através da sua palavra, amém? Glória a Deus.
Amém, Jesus? Aí é quando ele aparece. E quando você fala sobre ele, permaneça conversando sobre ele. E eles estavam indo e falando sobre ele. Ainda que o amassem, eles não sabiam que ele havia se levantado dentre os mortos. Eles amavam e eles tinham uma escritura. A Bíblia diz: examina as escrituras porque nela tem vida eterna. Então, nós temos que examinar as escrituras. Eles estavam examinando as escrituras, mas não estavam compreendendo o que as escrituras tinham falado. Que haviam uma escritura dizendo que Jesus ressuscitava. E eles não entendiam aquilo. Notem, enquanto eles caminhavam, um estranho saiu do meio do arbusto e cumprimentou-os. Bom dia, quem sabe? E eles, todos tristes, dilacerados, dizendo: ó, eu o amava. Eu o vi ao lado do túmulo de Lázaro, quando o homem esteve morto por 4 dias, e disse: Lázaro, sai para fora. Ó, como aquele homem poderia falhar? Então, em suas mentes, eles tinham que Jesus tinha falhado, né? E Jesus nunca falha, né? Ele nunca falha, porque ele é Deus e cumpre a sua palavra. Eles achavam que ele tinha falhado. Como ele poderia nos deixar abatidos assim? E agora estamos em vergonha e desgraça. Vamos voltar para casa e começar a nossa pesca e carpintaria novamente. Vem? Não é isso o cristão moderno hoje. Ó, deixe a cura acontecer e eles estarão gritando a vitória. Deixe o poder do Espírito Santo cair e eles estão gritando a vitória. E aqueles que estão realmente cheios do Espírito Santo, desta maneira durante a jornada da sua vida. Mas o homem que ainda está andando com a mente carnal, deixe que um pequeno desânimo sobrevenha, que algo dê errado, e ele vai embora dizendo: bem, eu pensava que estava tudo bem, mas olhe para isso agora. Às vezes isso acontece conosco. Às vezes tem problema nas nossas vidas que nós achamos que Deus não está conosco, né? Mas Ele sempre é Deus. Na hora da dificuldade, Ele ainda é mais Deus ainda. É só você crer que Ele toma controle da situação, e Ele toma controle da situação. Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu pensava que aquela pequena igreja nunca falharia. Eu pensava que essa pessoa... A irmã Bruna coloca a reticência: você colocou sua mente na coisa errada, né? Então, irmã Lucidalva, a senhora colocou a sua mente na coisa certa, né? Na palavra, porque a palavra pode mudar a situação do casamento do irmão Elias, amém? Glória a Deus. Você colocou na coisa errada. Ó, enquanto eles caminhavam, conversando, de repente o homem, simplesmente um homem comum, ele não era um grande escriba, ele não era culto, ele não tinha nenhuma escolaridade, até onde sabemos, ele nunca frequentou a escola um dia em sua vida, mas ele tinha a sabedoria que sobrepuxava qualquer homem que já tenha vivido, amém? Então, um homem e uma mulher, quando ele toma a palavra de Deus, ele faz com que pessoas, né, sejam puxados para aquela mesma arca que ele está vivendo naquela hora, amém? Quando os fariseus viram a sua sabedoria, eles disseram: que escola ele frequentou? De onde ele veio? Onde você encontra essas palavras? Como ele faz isso? Nós nunca vimos isso em nossos seminários. Ele não fala como um de nós. De repente, vêm essas palavras e eles ficaram
ofendido porque ele não pertencia a seus grupos, ele não se associou com eles, ele se destacou notável, porque ele era Deus. Ali, ele se levantou e se deu a conhecer, e disse: se não puderes crer em mim, creia nas obras que eu faço, porque elas testificam que o Pai me enviou. Amém? Glória a Deus! Então, foi isso que ele fez com Pedro, no dia de Pentecostes, que a mensagem fala de credos, de dogmas, né, dessas coisas assim, que a gente não podemos botar Jesus através de credos e de dogmas. A irmã Bruna diz que só existe um credo dentro da Bíblia, que é o credo dos apóstolos, que foi recebido no dia de Pentecostes, onde Pedro estava juntos com várias pessoas de todas as raças, que falavam várias línguas, e Pedro recebeu um autoconhecimento do céu, e abriu a boca e disse: arrependei-vos cada um de vós, sejais batizado no nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Eles não conheciam isso, os fariseus não conheciam isso, mas Deus quer que a sua igreja conheça isso. Amém? Amém. Graças a Deus. Amém. Amém, Jesus. Deus quer que a sua igreja conheça isso, porque isso faz parte da vida eterna. Amém? Amém. Graças a Deus. Ele se levantou e se deu a conhecer. E ele disse: é minha educação. Em outras palavras assim, se a minha educação não satisfaz seus desejos, a minha graduação que eu tenho, meu diploma não vem de seminários, meu diploma é o trabalho que faço, que o Pai me enviou, eles são os meus diplomas. Esse é o melhor diploma que eu conheço. A irmã Bruna diz: Deus, dê-nos mais desses diplomas. As obras que eu faço são uma confirmação de que o Pai me enviou. Se isso não for suficiente, creia nelas em vez de mim. E aí o que eles fizeram? Crucificaram Jesus. Quando Jesus falou para Pilatos, Pilatos falou assim para ele: é tu o rei dos judeus? Aí Jesus não respondeu abertamente para ele. Ele não falou que ele era. Ele falou: tu o dissestes, né? O próprio Pilatos, com a sua própria boca, chamou ele de rei. Mas só que ele não aceitou aquele rei naquele dia como o seu salvador pessoal. Agora, observe-o. Eu o amo, como eu vejo andando por ali. E ele perguntou: por que vocês estão tristes? O que faz vocês se sentirem assim? Que lindo dia! Olhe, como tudo está. Eles responderam: sim. Disse: eu sei, mas nós confiamos. Eles confiavam que Jesus ia remir Israel. E indagaram: você é um estranho aqui? Bem, questionaram: você não sabe que Jesus de Nazaré, um homem que foi aprovado por Deus, com grandes sinais, e assim por diante, e nós o seguimos por 3 anos e meio. E Pilatos o crucificou, e eles o sepultaram, colocaram na sepultura. Bem, disseram eles, esperávamos que ele fosse um rei, um grande líder, e agora ele está ali na sepultura, embalsamado, e deitado ali no túmulo. E ali, irmão Brana diz na mensagem, a notícia de última hora, né? A notícia de última hora. O irmão Brana diz que quando Jesus foi crucificado, que eles pegaram o corpo de Jesus e colocaram no túmulo, e ali eles colocaram um centurião de soldados para guardar o corpo de Jesus.
para não deixar que os discípulos roubassem o corpo de Jesus, para não dizer que ele tinha ressuscitado, para depois dizer que ele tinha ressuscitado. Eles achavam que os discípulos iam roubar o corpo de Jesus e colocaram um centurião de homens. O irmão Branham fala que um centurião de homens se transforma em 100 homens guardando uma pedra. Então, um homem jamais conseguiria abrir aquela pedra, né? Porque tinha 100 homens guardando aquela pedra. Então, o irmão Branham diz na mensagem, a última notícia daquela hora, ele diz que os soldados estavam ali fazendo zombaria. Disse, este homem falou que ia ressuscitar o terceiro dia. E tinham 2 dias e meio que eles estavam ali, guardando aquele corpo, e nada tinha acontecido. Estavam jogando os dados, dando risadas, falando que aquilo não ia acontecer. Mas aí o irmão Branham disse que tinha uma barricada de escrituras sendo cumprida. Deus pegou o Espírito de Jesus, levou para a sua destra, pegou a alma de Jesus, levou para o inferno, e as escrituras estavam sendo rodeadas para cumprir o propósito de Deus naquele dia, aquilo que Jesus disse que ia fazer. E eles dando risada, zombando, dizendo que não ia acontecer, mas houve um tempo de silêncio. E o irmão Branham diz que pássaros estavam cantando, parou de cantar. Tudo que estava ao seu redor ficou em silêncio. Por quê? Porque estava próximo a sua escritura ser cumprida. E eles achavam que nada ia acontecer. E os próprios discípulos também estavam tudo apavorado e achavam que não ia acontecer. Mas quando aquele tempo de silêncio começou, aí Deus liberou o anjo, que era o próprio Jesus, né? E foi ali e rompeu aquela pedra, e aqueles homens que estavam ali, guardando aquela pedra, zombando de Jesus, eles tiveram como um desmaio, ficaram apavorados e desmaiaram. Por quê? Porque quando o anjo de Deus veio, ele veio como uma tocha de fogo, e eles achavam que aquilo era um fantasma. E aí Deus cumpriu a sua palavra naquele instante. Ele saiu da tumba e hoje ele está vivo nessa noite. Amém, Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. E aí o que ele foi fazer? Ele foi visitar os seus discípulos para ver o que eles achavam daquilo que ele tinha falado, que ele ressuscitaria ao terceiro dia e voltava para a sua igreja novamente. E então, aí começou Maria e a Maria, mãe de Jesus, e Maria Madalena, né, que a Bíblia fala que foi as 2 primeiras mulheres que viram Jesus. E aí depois Jesus deu a se conhecer aos discípulos que andavam pelo caminho de Emaús, e aí foi se dando a conhecer. Aí o que ele diz assim, e Pilatos crucificou, eles sepultaram, e colocaram na sepultura, e disseram, esperavam que ele fosse um grande rei e um grande líder, e agora ele está na sepultura, embalsamado e deitado no túmulo. E ele replicou, vocês não conhecem as Escrituras. É por isso que nós temos que ler mensagem, nós temos que ler Bíblia, para que quando alguém vier desapontar nós, né, nós façamos com que as Escrituras sejam vivas naquela hora, para romper, né, com que eles possam ver Deus. Vocês não conhecem as Escrituras. A irmã Bruna disse, eu gosto disso. O que ele fez? Ele foi direto para as Escrituras. Por isso que quando nós estivermos em algum assunto, com alguém querendo nos desapontar, nós temos que ir direto
As Escrituras, né? Porque é elas que testificam de Deus, amém? E é elas que vai dar, né, o conhecimento para nós, para que nós possamos fazer com que a palavra de Deus seja manifestada naquela hora. Amém? Vocês não conhecem as Escrituras. Olha, eu gosto disso. O que ele fez foi direto para as Escrituras, para provar o seu conceito. Jesus, ele não podia, né, cumprir aquilo ali, mas estava escrito. Ele não precisava provar a sua ressurreição, mas ele teve que provar, porque os próprios dele não estavam acreditando que ele estava ressurreto. Ele teve que provar o seu conceito. E todo o verdadeiro Espírito de Deus irá direto para as Escrituras. O que ele fez? Voltou ao Antigo Testamento, ao livro de Moisés, e colocou a falar sobre Moisés. E sobre vários outros, como eles disseram, que Jesus viria. Como ele sofreria e o que ele faria, e ele indagou. Vocês não conhecem isso? Né? Ele advertiu aqueles dois. Vocês não conhecem isso? Né? Porque eles andavam com ele e Jesus sempre falou abertamente para eles e eles não conheciam isto ainda. A Escritura, a palavra, e continuou: vocês não sabem que aquela palavra lá atrás se tornou viva? Vocês não sabem que Cristo deveria ser levantado dos mortos? Não sabiam disso. Boas pessoas amando-o, mas não sabiam que ele tinha se levantado dos mortos. Assim é hoje. A mesma coisa hoje. Exatamente, irmão, que Deus desperte o profundo do seu ser. As pessoas não compreendem que ele ressuscitou. Ele não está morto, ele está vivo, amém? Glória a Deus. Amém, Jesus. E ele saiu de uma forma encoberta, ele apareceu para eles na forma de um homem. Ele pode aparecer para você na forma de seu vizinho. Ele pode aparecer para você na forma de um ministro ou de sua mãe. Cristo aparece para você nas pessoas. Então, trate todos bem, seja gentil, seja um bom vizinho, seja amável. Cristo está na pessoa. Porque ele diz: Cristo em vós, a esperança da glória. E enquanto você segue e as pessoas aparecem para você, uma pessoa amável começa a falar com você, ouça, você não sabe, pode ser Jesus falando com você, amém? Amém. Graças a Deus. Vem, ele aparece: eu estarei convosco mesmo em vós, e o que fizestes a estes, fareis a mim. Quando você consegue olhar dessa maneira, a velha tradição desaparece. Vem, não se torna uma forma de palavras e uma declaração de um amontoado de palavras. Isso se torna uma realidade viva que Cristo está em nós agora. Amém? Amém, Jesus. O Espírito Santo indo e vindo através de cada ser humano, surgindo através dos corações, buscando, condenando as ruínas da vida. Ali, assim que você confessa, ele segura isso diante de Deus e o sangue limpa. Amém? Amém. Graças a Deus. E então eles seguiam. Agora olhe, já estava anoitecendo. Reticência. Eu amo isso. Desejaria que tivéssemos um pouco mais. Que coisa. Eu não sabia que eu era tão demorado. Vem, já estava chegando a noite. Eu vou concluir. Vocês observaram? Agora ouçam com atenção. Estava anoitecendo e ele fez como se fosse continuar e deixá-los, mas eles o persuadiram a entrar. Né? A irmã Brana fala aqui no parágrafo 90. Eu me pergunto o quanto fazemos hoje
para persuadir. Gostaria de saber o que você está fazendo agora. Ó Senhor, o ressurreto, deixe-me persuadir-te a vir ao meu coração. Entre comigo. Eu quero crer em ti. Eu tenho vivido uma vida cristã parcial. Então, crendo com uma fé de conhecimento. E assim por diante. Uma fé intelectual. Mas eu quero te conhecer no poder da tua ressurreição, né? Eles não conheciam Jesus no poder da sua ressurreição ainda. Pois este é o único tempo que eu tenho para fazer uma preparação. Eu quero te conhecer. Quando eu inclinar a cabeça para não me levantar mais, eu quero te conhecer no poder da tua ressurreição. Não quero supor, eu quero te conhecer. Tu entrarás e ficarás comigo? O dia já se declina. Observe, quando eles entraram, fecharam as portas. E ele pôde falar com eles então. Que diferença ele fez para aquelas pessoas? Ele ali em pé na margem, não o conheceram. Eles estiveram com ele por muito tempo. Mas quando Cristo, uma vez do lado de dentro, não Cristo do lado de fora, lendo isso, dizendo, sim, é verdade, mas Cristo dentro, dizendo, isto é certo, você compreende a diferença. Cristo do lado de dentro, e ele disse, uma vez dentro, a porta é fechada. E Jesus disse em Apocalipse, né, eis que estou a porta e bato. Se você abrir a porta, eu entro e ceio contigo, né? E muitas pessoas não abrem a porta que Jesus está falando é a porta do coração. Você deixa Cristo entrar e uma nova vida surge na sua vida, né? Aonde você para de beber, aonde você para de fumar, aonde você tem uma vida real com Jesus. O que o irmão Bruna diz assim, observe, quando eles entraram, fecharam as portas. Então ele se deu a conhecer a eles pelo modo como ele fazia alguma coisa. Ele pegou o pão e o partiu, e eles olharam e disseram, só há um homem na terra que poderia fazer isso, e este é ele. Aí você pega e traz isso para os dias de hoje. Às vezes nós éramos homens que bebíamos, homens que fumavam, que se prostituíam, mulheres que iam para a farra, fazia algo também constrangedor aos olhos de Deus, e Deus te pega, te transforma, te muda, e às vezes tem povo no mundo hoje que fala que Deus não é capaz de transformar uma vida. Mas quando você vê um homem parar de beber, parar de fumar, parar de se prostituir, e que tem uma vida real com Deus, é Deus que fez uma transformação na vida dessa pessoa. É Deus trabalhando para que você possa receber a prova da sua ressurreição, o poder da sua ressurreição, para que você e ele possa ter comunhão verdadeiramente, da maneira correta. Amém? Glória a Deus. Só há um homem na terra que pode fazer isso, e isto é ele. Agora, apenas pela a maneira que ele fez algo, não pelo modo como ele formou o seu sermão, porque eles tinham muitos teólogos que faziam isso, não pelo jeito como ele se vestia no estilo de Hollywood, como seria hoje, não isso, mas pelo modo que ele fazia alguma coisa. Ele sabia que aquela era a maneira dele fazer aquilo. E seus olhos foram abertos. E eles o conheceram então. Eles não conheceram alguns dias. Os discípulos não viram daquela maneira. Eles nunca haviam se fechado com ele. A maneira que eles não conheceram a Deus, no poder da ressurreição, é porque eles ainda estavam do lado de fora. Eles nunca tinham entrado para o lado de dentro. Mas Deus está chamando os seus filhos nessa noite para entrar para o lado de dentro. Porque do lado de dentro tem uma luz maior
que abre o seu entendimento e você compreende que Deus é um Deus vivo nessa noite. Graças a Deus. Seus olhos foram abertos, eles conheceram. Mas quando o viram, mas aqueles que se fecharam com ele, souberam que ele era o seu Senhor. Amém? E eu quero que você perceba algo atentamente agora. Antes de concluir, encerrando. A irmã Bruna pregou isso aqui de manhã. Pela manhã, bem cedo, quando Maria, Madalena e Marta estavam no túmulo, ouça primeiro, bem cedo naquela manhã, Cristo mostrou-se visível entre os madrugadores e nunca mais se mostrou durante o período do dia ao entardecer. Então, ele se deu a conhecer novamente, pois ele era o alfa e o ômega. Haverá luz do entardecer, o caminho da glória, certamente encontrarás. Quando Cristo se deu a conhecer no passado, com os apóstolos na ressurreição, com sinais e maravilhas que Pedro, Tiago e João e os demais fizeram, ele se deu a conhecer às pessoas, como no poder da ressurreição. Ouçam, por meio de sinais e maravilhas e milagres. E ele realizou, não é isto certo? Ele fez conhecido. Agora temos vindo através de um grande dia. O dia passou através de grandes mestres, como o Santo Agostinho, vindo até Martinho Lutero, João Wesley, Calvino, Knox, todos esses, ao longo das eras dos metodistas, a era dos batistas, a era dos nazarenos, a era dos peregrinos da santidade, a era dos pentecostais, todas essas eras passaram. O sol está se pondo. Ele disse, haverá luz no entardecer. Amém? Chegará um dia, disse o profeta, que não seria dia nem noite. Seria algo como uma névoa. Né? Aí você pode olhar para aquele quadro ali que o irmão Brana fez, né? Ali as eras. Se passaram todas as eras e nós vemos que nós vivemos na era negra, né? Na era que está quase tampando ali, aqui do outro lado, irmão Enoque, aqui, ó. Aqui onde é que tem a cruz. A última era, onde o irmão Brana é o profeta dessa era, a era está coberta, preta, né? Que o irmão Brana diz que isso aí tudo é pecado. Mas haverá luz no entardecer, amém? E essa luz está sendo colocada hoje para filhos e filhas de Deus que quer um real conceito com a sua palavra. Amém, Jesus? E hoje é dessa maneira que o mundo viajou desde a primeira manhã da ressurreição do nosso Senhor Jesus. E é desde aquela maneira, aquela era da igreja lá atrás, na era das igrejas de Éfeso, na era da igreja lá, Deus se fez conhecido através de sinais, maravilhas e milagres. Isso desapareceu nos pais primitivos. É aquilo que eu disse no começo, né? Todas as eras, o irmão Brana disse que Jesus passou por elas. Em cada igreja, né? Na igreja de Éfeso, na igreja de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia. Mas Jesus passou e o que eles fizeram? Eles se organizaram e aí deixou a palavra para trás. Mas na era de Laodiceia, Deus deu uma luz maior, né, para que o seu povo não se organize, mas que eles sejam repletos da palavra de Deus e vivem como homens e mulheres cristãs, filhos de Deus, para que possam honrar a palavra de Deus. Amém? Graças a Deus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Eles tiveram luz suficiente para crer que ele era o Filho de Deus. Eles tiveram luz suficiente para aceitá-lo como seu Salvador pessoal e assim continuando. Mas as nuvens de trevas, os mestres têm as pessoas amarradas. Amarradas em quê? Incrédulos, né? Em dogmas. É idolatria,
é aquilo que as pessoas fazem hoje. Eles colocam alguma coisa sendo primeiro do que Deus. Mas Deus, ele sempre é primeiro. Amém? Amém. Glória a Deus. Amarradas, dizendo, os dias de milagres já se passaram. Todas essas coisas se foram há muitos anos. Tem sido um dia sombrio, não completamente escuro. Eles puderam ver como avançar, mas não muito bem. Mas, irmão, Deus prometeu que quando o sol estivesse se pondo no mundo ocidental, que haveria luz novamente, tão certo como o mundo existe. Glória a Deus. Amém. Esta é a Bíblia, um livro oriental, né? E a mesma coisa Jesus, ele fez aqui na mensagem Abraão e a semente depois dele. Nós sabemos que Abraão é a semente verdadeira e nós somos a sua semente depois dele. Abraão fez o quadro natural e Jesus veio e fez o quadro espiritual, dando a se conhecer para os seus filhos. Agora observe o que Deus fez para a semente real, para confirmar a aliança. Ele tomou a Cristo, que era a semente de Abraão. No Calvário, ele o partiu e ele tirou o espírito dele e colocou o seu corpo na sepultura e a sua alma no inferno. E o ressuscitou ao terceiro dia, e ressuscitou o seu corpo e o levou para a glória. E ali enviou o espírito de volta, e manteve o corpo à sua destra, e enviou o espírito de volta para viver na igreja. Amém? Glória a Deus. Para fazer uma igreja com tamanha vida de Cristo nela, que na ressurreição os dois se encaixarão, noiva e noiva. Glória a Deus. A igreja e Cristo serão exatamente iguais, com o mesmo tipo de ministério, mesmo tipo de poder, mesmo tipo de espírito. Ele levantou o corpo de Jesus Cristo e o colocou à sua destra, sua mão direita, e derramou o Espírito sobre a igreja de Pentecoste. Foi assim que Deus provou sua aliança com sua igreja. E Jesus disse: aquele que crê em mim, as obras que eu faço, também as fará. E nós vemos que esta é a forma que Deus confirmou a aliança com a sua igreja. A irmã Bruna diz: amém, glória a Deus. Por oferta de sangue, pelo sangue de Jesus Cristo. Agora ele santificou aquela igreja e então limpou e separou-a. E quando a separação vem, significa ser. Santificou aquela igreja e então limpou e separou. E quando a separação vem, significa ser posto de lado. Na verdade, a palavra santificar é uma palavra grega composta, que significa santificado, limpo, separado para serviço. Deus pegou Abraão, justificou, santificou, e Abraão mesmo assim não conheceu a Deus ainda. Aí Deus veio para ele com 99 anos de idade e Sara com 89 anos. A irmã Bruna diz que aí completou justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. Aí ele se deu a conhecer a Abraão e conversou com Abraão e deu a promessa. E Abraão, com 99 anos, a irmã Bruna diz que Jesus falou: Abraão, não vê que você é velho demais, que você já está morto? E falou: não vê que Sara também está velha? Chamou Abraão de velho e Sara de velha. Mas ele disse: Abraão, eu sou o El Shaddai, amém? Aí a irmã Bruna fala que El é o Todo-Poderoso e Shaddai é o que tem seio. Então ele falou: Abraão, nutra-se de mim, porque eu te darei vida, amém? E Jesus está falando para a sua igreja nessa noite: nutra-se de mim, porque eu tenho vida e vida com abundância para você. Glória a Deus. Amém, Jesus. Limpou e se separou e colocou para serviço. Agora o altar santificava o vaso.
né? Então, o altar, sendo Jesus, veio para o vaso que era Abraão, para quê? Para dar o poder do Espírito Santo, que é o batismo do Espírito Santo. E ele santificou o vaso, e então ele separou para o serviço, que foi o próximo mensageiro na era, que pregou justificação, Lutero para a semente. Qual a próxima mensagem? O Wesley, o metodista, pregando santificação. A segunda obra definitiva da graça. Nós vemos, todos nós sabemos disso, estamos cientes disso. Agora olhe, o que ele fez a Abraão pela justificação? Ele o fez para a sua semente. Então ele fez para nós, que nós somos a semente de Abraão. O que ele fez para Abraão através da santificação? Separação. Quando ele fez a mesma coisa. Agora, quando a igreja se separa de todas as coisas do mundo, então Deus aplica o sangue sobre ela. Agora, então quando ela faz isso, então você não vai querer fumar mais, beber, não vai mais sair por aí se comportando mal. Vocês são um povo separado. Isso é correto. Deus te separa como um povo peculiar. Muitos crentes manufaturados vão seguindo todas essas coisas, mas ainda a verdadeira igreja, estou falando da verdadeira semente de Abraão, aquela que realmente é a semente. Agora, note, a próxima coisa que ele fez, depois de fazer isso, nós vimos, ele chamou Abraão pela graça e chamou a sua igreja por graça. Amém? Ele santificou as obras de Abraão por um sacrifício de sangue. Amém? Ele fez a mesma coisa atrás com o Wesley também. Aqui é onde que o irmão Brana fala, nutra-se de mim, Abraão. Aqui, ó. Agora, em outras palavras, Abraão, a sua vida está morta. Até onde se possa ver. A vida de seu corpo está morta. A morte do ventre de Sara não era somente, ela já era estéril para começar. E olhe, quão velha ela é. Agora, ela tinha reticência. Se ele tinha 99 anos, ela tinha 89. Então, agora olhe quão velho você é. E olhe quão velha Sara é. Mas eu sou o forte. Quem dá de mim mesmo para você. Incline sobre o meu seio e nutra-se de mim, minha própria vida em você. Eu, ao tomar minha vida em você, eu te darei força para o filho que está por vir, para aquele que está por vir, né? Então, não é problema, não é dificuldade que vai nos abater. Quando nós estivermos nessa situação, nós lembramos que temos um Deus que tem vitamina A para dar para os seus filhos, para que eles possam se nutrir, encher do Espírito Santo e saber que Deus resolve o problema. Amém? Graças a Deus. Então, é isso que Deus quis falar nessa noite para os seus filhos. Eu chamo o irmão Ed Carlos para cantar o hino agora, para que Deus possa continuar nos abençoando. Amém? Deus possa abençoar cada um ricamente. Glória a Deus. Graças a Deus, vamos colocar de pé, vamos cantar um hino aqui. Eu quero mais de ti, Senhor. Amém. E vamos, né, encerrar o culto. Amém, graças a Deus. O hino 47. Vamos cantar com a unção do Espírito Santo. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Eu quero mais de ti e habitar em sua presença, diminuir para que cresças tu,
e a cada dia ser mais como tu. Amém. Eu quero mais de ti e habitar em sua presença, diminuir para que cresças tu e a cada dia ser mais como tu. Quebranta meu coração, quebranta minha vida, entrego minha vontade a ti. Tudo que sou, Senhor, tudo que tenho é teu. Quero diminuir para que cresças tu. Quebranta meu coração, quebranta minha vida, entrego minha vontade a ti. Tudo que sou, Senhor, tudo que tenho é teu. Quero diminuir para que cresças tu. Quero diminuir para que cresças tu. Amém, aleluias. Aí o que o irmão Bruno diz aqui, só um parágrafozinho aqui, que Deus, Ele chamou a sua igreja, justificou, santificou, e agora Ele está nutrindo a sua igreja com o Espírito Santo. Aí eu pergunto para você, você foi nutrido nessa noite pelo Espírito Santo? Amém? Então Deus possa continuar abençoando cada um ricamente, amém? Passa a bênção de um para o outro e nós vamos para os nossos lares abençoados. Glória a Deus.